Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio da temporada O que eu tenho que saber para vencer. Bom, mas antes de começarmos nesse exercício, eu queria agradecer ao Cassius Almada, um grande amigo, ex-aluno, dar os meus parabéns a ele pela defesa brilhante da sua tese de mestrado e desejar que ele agora rumo ao mestrado, Quero agradecer ao Cassius a gentileza dele ter cedido a ideia da nossa segunda temporada, a sugestão dele. Quem sabe demonstra. Então a nossa segunda temporada do canal Intermate vai ser uma temporada de demonstrações, graças à sugestão lá cedida gentilmente pelo Cássio. Cássio, muito obrigado. E aí agora a gente vai fazer uma coisa legal, que é conectar essas temporadas. Nós vamos conectar essas temporadas. Então vamos ao episódio 15. Episódio 15 é exatamente o seguinte: é uma questão caída, proposta para professores, para candidatos a professores do Colégio Pedro II, em 2008. Essa questão foi proposta para aqueles professores que já tinham passado pela primeira etapa. Então essa questão é uma questão discursiva para os professores candidatos, para os alunos candidatos a professores do Pedro II, na segunda fase já. Então ele fala assim, as médias aritmética e geométrica dos números reais x1, x2, x3, xn podem ser relacionadas através da desigualdade. x1 mais x2 mais xn sobre n é maior ou igual a raiz enésima de x1 vezes x2 vezes x3 vezes xn. Ocorrendo a igualdade se e somente se o x1 for igual ao x2, for igual ao x3, for igual ao xn. Bom, então isso a gente vai assumir como verdade. Isso é o que ele está dizendo para a gente. Então você tinha que assumir isso como verdade, Fato esse que nós demonstramos para dois números lá no primeiro vídeo da segunda temporada. Bom, o item A foi exatamente o que nós provamos lá. Prove esta desigualdade para n igual a 2. Foi exatamente o que nós fizemos, lá no nosso primeiro vídeo da nossa segunda temporada. Então sejam x1 e x2 dois números reais, positivos. Eu não sei se ele mencionou isso lá no enunciado. Falou. Reais positivos aqui. Faltou a palavra positivos. Eu aqui esqueci. Então seja x e x2, dois números reais positivos. Bom, com isso nós temos supondo que o x1 seja maior que o x2, nós podemos dizer o seguinte, que raiz quadrada de x1 menos a raiz quadrada de x2
certamente será um número positivo ou zero. Tá? Sendo zero exatamente quando eles forem o quê? Forem iguais. Se essa diferença é positiva, estou supondo x1 maior que x2. Então a raiz quadrada de x1 é maior que a raiz quadrada de x2. Se eu elevo ao quadrado, eu não altero a minha desigualdade. Posso fazer isso perfeitamente. Se é maior ou igual a zero. O quadrado de um número positivo é positivo. Ou nulo, né? Se ele é positivo ou nulo. Desenvolvendo, nós vamos ter aqui o quê? Quadrado primeiro. Raiz quadrada de x1 ao quadrado vai desaparecer a raiz. Essa raiz vezes essa da raiz quadrada de x1 x2, produto positivo, duas vezes. Como os índices são iguais, nós multiplicamos os radicanos. Mais a raiz quadrada do segundo, mais x2. Maior ou igual a zero. Tá? Passando esse menos 2 raiz de x1 x2 para o segundo membro, nós vamos ter o seguinte. Vamos ter x1 mais x2 maior ou igual a 2 raiz quadrada do produto lá, ó, x1, x2. Como essa desigualdade a gente pode dividir os dois lados por uma mesma quantidade, vamos dividir isso por 2. Então vai ficar x1 mais x2 sobre 2, tá? Maior ou igual a raiz quadrada de x1 e x2. Está aí provado o que ele queria, que isso é verdadeiro, tá? Isso é verdadeiro para quem? Para n igual a quem? N igual a 2. Então a primeira etapa da questão estava resolvida. Tá? Ele pedia para provar essa desigualdade para n igual a 2. E nós provamos exatamente para quem? Para n igual a 2. Muito bem. Então, o item A resolvido. Sacramentado. Vejamos agora o item B. Tá? O item B. O item B, ele dizia o seguinte: utilize a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica para determinar as raízes R1, R2, R3 e R4 da equação 4x4 mais ax3 mais bx2 mais cx mais 5 igual a zero, sabendo que são raízes, são reais, positivas e satisfazem essa relação. R1 sobre 2 mais R2 sobre 4 mais R3 sobre 5 mais R4 sobre 8 igual a 1. Tá? Então, vamos resolver o item B. Sejam os números reais. Os números reais positivos. Positivos. R1 sobre 2 R2 sobre 4 R3 sobre 5 e R4 sobre 8. Vamos achar a média geométrica desses números.
Ora, a média geométrica deles, como eles são 4 números, vai ser a raiz quarta do produto. R1 sobre 2 vezes R2 sobre 4 vezes R3 sobre 5 vezes R4 sobre 8. Repara que eles são reais positivos, né? Então, não caberia aqui considerar raízes mais ou menos, tá? Não caberia, certo? Bom, se você multiplicar isso, o que você vai encontrar? Você vai encontrar que essa média geométrica vai ser raiz quarta de R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4 sobre 2 vezes 4, 2 vezes 4 vezes 5 vezes 8. Certo? Muito bem. Bom, o que a gente pode deduzir daí então? Hã? O que nós podemos deduzir daí então? Para a gente resolver o problema. Nós estamos atrás daquela raiz, aquela média geométrica, tá? Aquela média geométrica. Muito bem. Ora, repara uma coisa. Esse raiz R1, R2, R3, R4 é o produto das raízes. Não é isso? É o produto das raízes. Então, pelas relações gerais, eu sei que isso é menos B sobre A, C sobre A, menos D sobre A e E sobre A. Então, esse produto vale 5 quartos. Tá? É o produto das raízes. Então, é o termo independente dividido pelo coeficiente do termo de mais alto grau. É 5 quartos. E aqui você vai ter 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64, 320. E a raiz quarta disso. Daí você vai encontrar a média geométrica. Tá? Essa média geométrica, esse 4 vai vir aqui para baixo multiplicando. Vai dar raiz quarta de 5 sobre 0,812, 1.280. Se você simplificar isso, você vai encontrar raiz quarta de por 5, 1.280 por 5, dividindo, dá 2, né? 28, 5, 23, 25 dá 3, 256. Então, raiz quarta de 1 sobre 256 após a simplificação. Só que 256 é 4 a quarta. 4 a quarta. Ó, por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, aqui é 2 a quarta. Então, a raiz quarta de 2 oitava. Portanto, 1 quarto. Essa média geométrica. Tá? Anote isso, guarde isso. A média geométrica é 1 quarto. Nós vamos precisar disso. Tá? Vamos precisar disso. A média geométrica é 1 quarto. Vou anotar aqui no cantinho.
Muito bem. Agora vamos achar a média aritmética. Como é que eu acho a média aritmética desses números? Eu divido por 4. Ou seja, eu multiplico por 1/4. Então, é 1/4 de R1 sobre 2, mais R2 sobre 4, mais R3 sobre 5, mais R4 sobre 8. Isso é a média aritmética. Mas espera aí, isso aqui foi dado na questão. Isso vale 1. Então, isso é 1/4 de 1. Logo, é 1/4. Então, a média aritmética ela é igual à média geométrica. Ora, pela condição do problema, a condição do problema é se somente se. Quer dizer, se esses números são iguais, é porque as médias são iguais. E se as médias são iguais, é porque os números são iguais. Então, diante disso, esse fato é importantíssimo para a solução do problema. Diante disso, nós vamos ter o seguinte: esse quociente é igual a esse quociente, que é igual a esse quociente, que é igual a esse quociente. Se a soma deles é 1, e eles são iguais, é porque cada um deles vai valer a quarta parte. Então, R1 sobre 2 é 1/4, R2 sobre 4 é 1/4, R3 sobre 5 é 1/4 e R4 sobre 8 é 1/4. O que vai proporcionar nós encontrarmos todas as raízes pedidas. Então está aqui, ó, R1, 4R1 igual a 2, R1 igual a 2 sobre 4, R1 igual a meio. Então uma raiz está aí, ó, uma raiz vale meio, R1 igual a meio. A outra raiz vai dar R2 sobre 4 igual a 1/4 e direto, R2 vale 1. Daqui, eu tiro que R3 vai ser 5/4. E daqui eu tiro que R4 é 8 sobre 4, é 2. Então, está aí o item B do problema resolvido. Problema, repito, problema caído na prova, na segunda fase de 2008, para os professores candidatos a uma vaga ao Pedro II. Aqui já era a segunda fase, que é a fase discursiva. Bom, gente, se você gostou, deixe lá a sua curtida, continue compartilhando nossos vídeos, tá? Dando aquela força pra gente. E olha, não esquece, né? Os seus comentários, as suas sugestões, elas são excelentes, né? São fundamentais pra gente. E eu agradeço muito a cada uma contribuição que chega, né? Essa contribuição do Cássio veio, né, me dar uma força aí na segunda temporada, né? Que é Quem Sabe Demonstra. Ok? Um abraço, gente. Até a próxima.